Olá, boa noite a todos. Bem-vindos mais uma vez. Vamos fazer mais um vídeo, hoje sobre o tema da flacidez nos braços. Antes de começar, vou apenas felicitar-nos a todos por termos ultrapassado estas duras, longas semanas de confinamento e agradecer a todos, de facto, que contribuíram para que conseguíssemos ultrapassar esta fase da melhor maneira possível, dentro das condições que temos, e relembrar que ainda assim não estamos a viver em completa normalidade, estamos a viver numa nova normalidade, que ainda há regras que é preciso respeitar, como por exemplo o dever cívico do confinamento, e que há outras regras novas que a partir de agora todos temos que adotar quando saímos de casa, como a utilização da máscara e ainda guardar a distância de segurança que está indicada de 1 metro sempre que nos cruzamos com outras pessoas, principalmente em espaços públicos. Então, o tema de hoje é a flacidez nos braços. Seguramente um tema interessante e que incomoda muitas pessoas, tanto mulheres como homens. Vamos explicar o que é a flacidez e o que é a flacidez nos braços, quais é que são as causas principais e vamos explicar como é que se pode tratar. Ora bem, a flacidez é uma característica do envelhecimento da pele e que se caracteriza por uma pele que é mais fina e é menos elástica. E qual é que é a causa da flacidez? A causa da flacidez é a diminuição da produção de colagênio, que é uma proteína responsável pela firmeza e pela elasticidade da pele, e pela diminuição da produção de ácido hialurónico, que é também uma proteína constituinte normal da pele e cuja a sua função é manter a pele hidratada e com um aspecto de preenchido, de dar volume à pele. Ora bem, à medida que vamos envelhecendo, a nossa pele vai diminuindo a sua capacidade de produzir estas duas moléculas e, portanto, a pele vai ficando menos hidratada, menos elástica e menos firme. Transforma-se numa pele mais fina, mais quebradiça, menos elástica. E isto é a flacidez. Okay? E pode acontecer em qualquer região do corpo. Pode acontecer na face, no pescoço, na parte de dentro dos braços, na pele da mama, na pele da barriga, na pele das coxas. E traduz-se, então, nessas alterações do contorno. Okay? Na cara aparecem rugas, aparece a espapada debaixo do queixo, a pele do pescoço fica flácida e a sua tradução normal nos braços é aquilo que os brasileiros dizem de uma forma muito engraçada, que é o tchauzinho, que é a pele, sempre que se levanta o braço e que se abana com a mão, a pele debaixo dos braços abana também. A pele está flácida, não tem elasticidade suficiente e, portanto, toda ela abana com os movimentos do braço. Ora bem, quais é que são as principais causas da flacidez? E, em específico, não é em específico dos braços, mas em algumas coisas serão mais comuns nos braços. Ora bem, existem várias causas. Existem causas genéticas, essas infelizmente não as podemos controlar, e depois existem as causas ambientais, ou seja, aquelas que dependem do estilo de vida, e estas são aquelas em que nós podemos intervir e de certa forma prevenir ou tratar a flacidez. E quais é que são estas causas? Em primeiro lugar, o sedentarismo, em segundo lugar, uma alimentação pouco equilibrada e pouco variada, e também a exposição solar muito intensa. Portanto, há mais, mas estes são os principais. E é, portanto, precisamente nestas alterações do estilo de vida que nós podemos trabalhar e, de certa forma, prevenir o envelhecimento precoce da pele, em particular a flacidez. A principal causa da flacidez, portanto, estas são as grandes causas, mas a principal será a variação de peso. Ou seja, sempre que aumentamos de peso, a pele vai esticando, vai dilatando, mas depois, quando há uma súbita perda de peso, ou uma perda de peso muito significativa, por exemplo, após a gravidez, ou naquelas pessoas que fizeram uma dieta muito rigorosa, ou que fizeram uma cirurgia bariátrica, portanto, aquelas cirurgias que servem para reduzir o peso,
tudo isso provoca um emagrecimento muito rápido e portanto a gordura desaparece, mas a pele não tem a capacidade de voltar a encolher a uma velocidade muito rápida, a uma velocidade que acompanha essa perda de gordura. E portanto a pele, ao não conseguir encolher, fica flácida. Okay? Eventualmente até pode ficar também estriada. Pronto. E portanto, esta é a principal causa, as grandes variações de peso. Depois existem as outras causas que já vimos, principalmente o sedentarismo e a exposição solar muito intensa e crónica. Okay? Quais é que são as formas de tratar a flacidez? Olha, a principal e a melhor não é uma forma de tratamento, mas é a prevenção. Portanto, a prevenção é sempre a melhor forma de atuar. E de que modo é que se pode prevenir o envelhecimento da pele, o envelhecimento precoce e a flacidez? Atuando naqueles fatores do estilo de vida. Em primeiro lugar, tendo uma alimentação equilibrada e variada. Provavelmente existem muitas dietas, mas provavelmente aquela que está associada a um estilo de vida mais saudável e a melhores resultados, provavelmente será a dieta mediterrânica, que é, felizmente, a dieta mais comum em Portugal. E, portanto, esta dieta privilegia essencialmente os alimentos que são ricos em proteínas, mas também ricos em fibras. Hoje em dia também é muito frequente falarem-se em antioxidantes. Os principais antioxidantes são as vitaminas, que estão muito presentes na fruta. E, portanto, estes são os alimentos que devem ser privilegiados. E depois existem outros medicamentos, os alimentos que devem ser privilegiados. E depois existem outros alimentos que devem ser evitados. E quais é que são? Os refrigerantes, os alimentos processados, todos os alimentos com açúcar, okay? E o álcool. Portanto, estes devem ser os alimentos que devem ser evitados. E desta forma temos uma alimentação equilibrada e variada. Depois, o outro grande fator que podemos controlar é o sedentarismo. E, portanto, a única maneira de combater o sedentarismo é praticar exercício físico de uma forma que seja regular, como é óbvio, e não esporádica, e qualquer tipo de exercício serve para que as pessoas tenham um estilo de vida saudável. Pode ser caminhar, pode ser correr, pode ser andar de bicicleta, ou nadar, ou ir ao ginásio. Desde que as pessoas pratiquem exercício físico de forma regular, pelo menos 3 vezes por semana, e por um período que seja de aproximadamente 30 minutos, provavelmente já terão reunidas todas as condições para, juntamente com uma alimentação equilibrada, prevenirem este envelhecimento precoce da pele. Okay? Depois, para além da dieta e do exercício físico regular, existem alguns exercícios específicos para os braços e para ajudar a tonificar os braços. Porque, como já expliquei, para além da pele, da diminuição da produção do tal colagênio e do ácido hialurónico que vai enfraquecendo a pele, a principal causa, como disse, são as grandes variações de peso. E, portanto, tendo havido uma grande diminuição do peso e tendo ficado com alguma pele em excesso, é possível, de certa forma, combater essa pele em excesso, tonificando os músculos, treinando os músculos dos braços. E os dois principais músculos mais importantes são os bíceps, que são os músculos que estão na parte da frente, e os tríceps, que estão na parte de trás. E, portanto, fazendo alguns exercícios dirigidos especificamente a estes dois grupos musculares, os bíceps e os tríceps, conseguimos, de certa forma, aumentando a massa muscular, compensar aquela pele que está em excesso. E estes exercícios são exercícios muito simples de serem executados, nem é preciso ir a um ginásio, podem ser feitos em casa. Isto é um treino muito, muito simples. Os bíceps treinam-se com o braço encostado ao corpo e dobrando o cotovelo, portanto, como se levantássemos um peso com a mão, só fletindo o cotovelo. Os tríceps estão na parte de trás do braço. Portanto, existem várias formas de o treinar. Uma delas, por exemplo, muito simples, é a pessoa apoiar as suas mãos, por exemplo, num banco e esticar as pernas para a frente e depois baixar toda a bacia em direção ao chão e depois fazer força com os braços para cima para levantar outra vez a bacia. E desta forma estamos a treinar os tríceps, que são os músculos que ficam na parte
posterior ou na parte de trás do braço. Portanto, treinando especificamente estes dois grupos musculares, consegue-se também ajudar a encher ou digamos assim, a compensar aquele espaço vazio e que faz com que a pele fique em excesso. Depois, quando estas medidas preventivas já não são suficientes, na presença já de pele de fraca qualidade, ou pele em excesso, ou pele e gordura em excesso, então nesse caso há que recorrer ao tratamento. E existem várias formas de tratar a flacidez dos braços. E a escolha do procedimento depende da qualidade da pele, mas também da quantidade de pele que está em excesso. Se considerarmos, por exemplo, apenas uma situação em que a pele é de má qualidade, em que não há muita pele em excesso, o que ela está é uma pele muito fina e frágil, flácida, então a maior parte dos tratamentos dirigidos à flacidez da pele, nestes casos, são tratamentos que recorrem à utilização de calor. Portanto, existem vários procedimentos e este calor vai fazer o quê? Vai precisamente estimular a produção de colagênio. Vai estimular a pele a que produza de uma forma mais rápida novo colagênio. Aquilo a que se chama a neocolagênese. Ora bem, existem várias formas de aquecer a pele e daí várias tecnologias, mas fundamentalmente o que elas fazem é aquecer a pele a uma determinada temperatura e durante um determinado período de tempo específico, estudado, e isso faz com que as células que produzem colagênio sejam mais estimuladas e, portanto, que se dê uma produção mais intensa de novo colagênio. Existem várias formas de aquecer a pele, várias tecnologias, por exemplo, a radiofrequência, os ultrassons, o laser, ou até a associação de qualquer um destes três, como, por exemplo, a sucção, okay? Ou até com a estimulação mecânica. E, portanto, é muitas vezes pela associação de mais do que uma destas técnicas ou formas de tratamento que se obtém um melhor resultado. Não, está demonstrado que a utilização de cada técnica per si tem resultado, mas que a associação de mais do que uma forma de tratamento potencia o resultado de cada uma das duas técnicas ou três técnicas isoladas teriam. E, portanto, qualquer uma destas formas, radiofrequência, laser ou ultrassons, o que vão fazer é vão aquecer a pele e vão então estimular a produção de novo colagênio. Esta produção de novo colagênio demora cerca de 6 semanas até que se verifique, até que se veja o resultado. E, portanto, está visto que vai ter que ser repetida passado algum tempo. Normalmente deve-se respeitar um prazo de cerca de 6 semanas por esta mesma razão, porque a produção de novo colagênio demora cerca de 6 semanas até que se veja o seu resultado. Portanto, são técnicas que implicam tratamentos por sessões. E as sessões vão decorrendo dependendo do resultado atingido e do resultado esperado. Depois, portanto, estes tratamentos vão estimular a produção de colagênio, destinam-se a tratar a pele que tem má qualidade, digamos assim. Depois existem outros também que ajudam a estimular, a melhorar a qualidade da pele, como, por exemplo, os peelings químicos. O que é que fazem os peelings? Os peelings são tratamentos em que se utiliza uma solução ácida numa concentração muito baixa, de forma a provocar uma queimadura muito superficial da pele. Okay? Obviamente que é uma queimadura controlada e de forma a que não resulte uma cicatriz, não é? E, portanto, como é uma queimadura muito superficial e controlada, aquilo que vai fazer só apenas é estimular a pele a produzir novo colagênio e também a promover a substituição mais rápida por pele mais nova. Okay? Normalmente a pele vem com um aspecto mais liso, mais branco, eventualmente sem manchas ou sem algumas rugas até. Depois existem, para além do peeling, para melhorar ainda a qualidade da pele, pode-se fazer um tratamento com microagulhamento, e isto é um tratamento que se faz com agulhas muito fininhas, habitualmente com 1 ou 2 milímetros de comprimento, extremamente finas, que fazem microperfurações na pele, e estas microperfurações, claro, está associada a um pequeno sangramento, a uma coisa mínima, mas estas microperfurações o que fazem é também estimular a própria pele
a que produza mais colagênio. Portanto, são diferentes formas de estimular a produção de colagênio, com calor, com microagulhamento ou com peeling químico. Existem também outras formas, como a carboxiterapia. Portanto, todas estas técnicas ditas não invasivas, o que servem é para melhorar a qualidade da pele. E estão indicadas quando a flacidez dos braços é provocada apenas por má qualidade da pele. Depois, quando, para além da eventual má qualidade da pele, existe um ligeiro excesso de gordura, um excesso ligeiro de gordura, mas com pele, ou com pele de relativamente boa qualidade, aliás, portanto, quando a pele tem boa qualidade, mas existe um excesso ligeiro de gordura, então, nesse caso, o tratamento indicado será ou a lipoaspiração ou a criolipólise. O que é que fazem estes dois tratamentos? Cada um à sua maneira, o que faz é remover a gordura que está em excesso. E, associadamente à remoção da gordura que está em excesso, vai provocar uma contração da pele. Portanto, a pele vai encolher e vai melhorar o contorno de todo o braço. Portanto, estes dois tratamentos servem para situações em que a pele até tem boa qualidade, o que existe é uma acumulação ligeira de gordura. Depois existem os casos mais graves, que são aqueles em que existe uma acumulação de gordura já maior, provavelmente já não é suficiente o tratamento da criolipólise ou da lipoaspiração, e é preciso remover bastante gordura e muitas vezes também alguma pele. Ora bem, para estes casos mais graves, com uma flacidez grande dos braços, com uma acumulação grande de gordura e com pele flácida, a única alternativa que trará um resultado bom é a cirurgia, aquilo a que se designa a braquioplastia. Será sempre um último recurso, uma vez que é, de todos, o procedimento, obviamente, mais invasivo. A lipoaspiração também é um procedimento invasivo, também é uma cirurgia, mas ainda assim, com um tempo de recuperação mais curto e com menos cicatrizes. E, portanto, a braquioplastia é reservada para estes casos mais graves, em que existe já uma grande acumulação de gordura e de pele e com flacidez. É o caso habitual, por exemplo, dos doentes bariátricos, doentes que fizeram uma cirurgia para reduzir peso e têm muita flacidez dos braços e um grande excesso de pele. A única forma, o único tratamento eficaz nestas situações é esta cirurgia. O que é a braquioplastia? Que técnicas é que existem? Como é que se faz? E como é que é a recuperação? Ora bem, a braquioplastia, está visto, é a cirurgia que serve para melhorar o contorno dos braços. Okay? E como cirurgia que é inevitável que haja cicatrizes. Existem vários tipos de cicatrizes possíveis e elas dependem do tipo, do excesso de pele que existe. Idealmente, a cicatriz da braquioplastia fica colocada ou fica escondida na axila. Portanto, é uma cicatriz que fica na mesma direção da axila e escondida. Habitualmente, mesmo quando se abre o braço, é difícil identificar a cicatriz se ela for bem planeada e bem executada. Depois, existem outros casos em que existe um grande excesso de pele que vai desde a axila até o cotovelo e cujo tratamento, através de uma cicatriz exclusivamente na axila, não é suficiente. E então, para estes casos, está reservada, é para estes casos que estão reservados a cicatriz mais comprida. E esta cicatriz mais comprida é uma cicatriz que fica ao longo do comprimento do braço, habitualmente vai desde a axila e, nos casos mais graves, pode mesmo ir até o cotovelo, e é uma cicatriz linear, portanto, ao longo do braço, e que normalmente fica na transição entre os músculos bíceps e os músculos tríceps. Ou seja, quando a pessoa está com o braço fechado, encostado ao tronco, não se nota a cicatriz, como é óbvio, mas claro, quando a pessoa afasta o braço do tronco, nota-se um risco fino ao longo de todo o braço. Ainda que seja uma cicatriz, praticamente todas as pessoas que têm este problema da grande flacidez ou excesso de pele e de gordura nos braços, não se importam de trocar um contorno que as desagrada por uma cicatriz. Portanto, isto é muito frequente, praticamente todos os doentes preferem uma cicatriz
do que terem uma alteração do contorno tão grande e que as incomoda tanto. Esta cirurgia habitualmente é feita sob anestesia geral e, embora possa ser feita sobre anestesia local e sedação, isto depende de caso a caso e cada caso deve ser avaliado, obviamente tendo em conta outras doenças concomitantes, também o tipo de cirurgia que vai ser, a previsão de quanto tempo é que a cirurgia vai demorar e a preferência do doente. Há doentes que simplesmente preferem estar a dormir e não sentir absolutamente nada, nem ouvir, e outros que não se importam de ficar apenas adormecidos. Mas a técnica cirúrgica é independente do tipo de anestesia. Habitualmente estes doentes da braquioplastia ficam internados por um período habitualmente de 24 horas, portanto no dia seguinte à cirurgia habitualmente têm alta. Nos casos mais ligeiros podem até ter alta no próprio dia, mas a regra geral é que tenham alta no dia seguinte. Isto tem várias vantagens, várias vezes. Uma das principais vantagens é que durante o período em que estão internados, estão ao cuidado não só do médico, mas também de uma equipa de enfermagem bastante treinada e que com toda a rapidez acorre a qualquer solicitação de desconforto ou de dor ou alguma vontade de vomitar, náuseas, que em algumas pessoas é mais frequente do que noutras. E, portanto, estando internado, rapidamente tem esse apoio e também tem a facilidade de se poder ser dado um medicamento por via intravenosa para tratar as dores ou as náuseas e cujo efeito é muito mais potente e muito mais rápido do que se der o mesmo medicamento por comprimidos. E, portanto, estar internado não é um bicho de 7 cabeças como se possa pensar. Habitualmente, então, no dia seguinte à cirurgia, mudam suspensos, verifica-se se está tudo bem e a pessoa tem alta para casa. E depois, os cuidados que deve ter após uma braquioplastia são os cuidados genéricos. Há cuidados que são genéricos e outros que são mais específicos. Os cuidados gerais, aqueles mais frequentes a qualquer cirurgia de contorno corporal, são, em primeiro lugar, a utilização de um vestuário compressivo, o que no caso dos braços é uma manga, okay? Uma manga elástica. Esta manga normalmente recomendamos que seja utilizada durante um período de normalmente um mês, durante 24 horas, tira exclusivamente para poder tomar banho. E depois, a partir do primeiro mês, a sua utilização é intermitente e depende de como estiver o braço ou as cicatrizes. Se o braço estiver ainda muito inchado, então, nesse caso, recomenda-se que se continue a utilizar esse vestuário compressivo, a manga. Se estiver tudo bem, então pode ir gradualmente removendo e deixando de utilizar o vestuário compressivo. O segundo cuidado, que normalmente também é geral para todas as cirurgias de contorno corporal, é a realização da drenagem linfática manual. Esta massagem é muito importante por duas razões principais. A primeira, para diminuir o inchaço, okay? Aquilo que se designa de edema. O edema normalmente tende a desaparecer de uma forma muito rápida nos primeiros 15 dias, 2, 3 semanas, e depois de uma forma mais lenta, gradual, durante os 4, 6 meses seguintes à cirurgia. E, portanto, por isso é que se costuma dizer que o resultado final só é possível avaliar passado meio ano. E a drenagem tem outra função, para além da diminuição do edema, e que por sua vez melhora o conforto, não é? Diminui a sensação de pressão, é também o tratamento das cicatrizes e de qualquer fibrose que resulte da cirurgia. Resultam sempre algumas fibroses, a própria cicatriz é um tecido fibrótico e que precisa de um tratamento específico, não só com cremes, mas também com uma manipulação específica, e essa manipulação é feita durante a drenagem linfática. E o número de sessões também é dependente, normalmente há um número mínimo de cerca de 10 sessões, mas depois a sua manutenção depende do tipo de recuperação. Pessoas que recuperam mais rápido precisam de menos sessões, há pessoas que ainda estão inchadas ou desenvolveram mais fibroses e, portanto, precisam de mais sessões. Não significa que a cirurgia tenha corrido bem ou mal, significa que as pessoas não são todas iguais e não reagem todas da mesma forma à cirurgia. Depois, para além destes dois cuidados específicos da cirurgia que são gerais, aliás, em relação à cirurgia de contorno corporal, existem alguns cuidados específicos da braquioplastia e que são os cuidados que têm a ver com
a movimentação dos braços, não é? Portanto, que recomenda-se que sempre que após uma cirurgia deste género, seja com uma cicatriz mais curta ou seja com uma cicatriz mais comprida, isto, relembro, depende da quantidade de pele que tem que ser removida. Quanto mais pele a ser removida, mais longas terão que ser as cicatrizes. Então, é importante que durante um espaço de 3, 4 semanas estas cicatrizes não sofram tensão. E isso implica o quê? Implica algum repouso, não só na amplitude dos movimentos, portanto, na capacidade de abrir muito os braços, que deve ser evitada, okay? Os movimentos devem ser feitos com pequenas amplitudes e a baixa velocidade, obviamente. Portanto, não fazer movimentos muito rápidos nem muito amplos. E isto durante um espaço que pode ir de 2, 3 ou 4 semanas. É variável, depende de caso a caso e a evolução tem que ir sendo verificada pelo médico e também pelas queixas do próprio doente. E este é o principal cuidado, portanto, evitar a tensão sobre a cicatriz na fase inicial, para que ela fique só um risco o mais fino possível, okay? Em vez de ficar uma cicatriz mais alargada. Pronto. Depois, existe um guia de recuperação, não só para as atividades do dia-a-dia, mas também para o tipo de atividades de ginásio que as pessoas podem ir fazendo. Sendo que a regra geral é sempre que há algum desconforto, ou algum tipo de dor ou de incómodo, a pessoa deve evitar fazer esse movimento nesse dia e aguardar mais 1 ou 2 dias e depois voltar então tentar repetir esse movimento. Para as tarefas do dia-a-dia e para o retorno ao trabalho, este é um tipo de cirurgia cuja recuperação é muito rápida e é possível voltar ao trabalho num espaço de dias, se esse trabalho for um trabalho administrativo, eventualmente se é um trabalho que já implica condução e é um trabalho fisicamente mais exigente, então provavelmente essa pessoa vai precisar de mais tempo. Se for, por exemplo, para conduzir, é provável que ao final de 1 semana ou 10 dias, se tudo correr bem, já seja possível conduzir. Estamos a falar na braquioplastia, não é? Mas se for, por exemplo, uma lipoaspiração, esses tempos de recuperação são mais curtos. Ao final de provavelmente 1 semana, a pessoa já está mais do que apta para conduzir. Se for um trabalho que fisicamente muito exigente, então nesse caso é preciso pelo menos 4 semanas até a pessoa poder voltar ao trabalho, e isto tem precisamente a ver com a tensão que é exercida sobre as cicatrizes. Como vimos, é preciso respeitar um período que pode ir de 2 a 4 semanas para que as cicatrizes já estejam suficientemente fortes e para que, em vez de um risco, não se transformem numa cicatriz alargada. E, portanto, para essas profissões, o tempo de recuperação é um bocadinho mais longo, pode ir até às 4 semanas. E muito praticamente e provavelmente com muita segurança, ao final de 4 semanas já é possível retomar praticamente qualquer tipo de atividade ou de profissão. Depois, outras questões importantes em relação à braquioplastia têm a ver com os efeitos adversos, o que é que pode acontecer. Ora bem, depois de qualquer cirurgia é normal ficar inchado, é normal ficar com nódoas negras, é normal até eventualmente ficar com algumas alterações da sensibilidade, dormência, por exemplo. Felizmente, todas estas alterações são passageiras, portanto, são transitórias. As nódoas negras e o inchaço ou o edema vai diminuindo progressivamente de uma forma muito visível durante os primeiros 15 dias, e as alterações da sensibilidade, aquilo que se designa de parestesias, não é? Sentir o braço encurtiçado, pode demorar tanto 2 semanas como 2 meses até desaparecer completamente e até voltar a ter uma sensibilidade igual, sendo que depende, este intervalo depende da quantidade de pele que for cortada, não é? Que for removida. Quanto mais longa a cicatriz, quanto mais pele for removida, então mais longo será esse período de recuperação. Mas é frequente recuperar completamente a sensibilidade no braço. Okay? As alterações da sensibilidade são, na maior parte dos casos, são transitórias. E obviamente, a recuperação da força muscular também. Portanto, é uma cirurgia que não interfere com nenhum grupo muscular, portanto, não se toca nem se corta em nenhum músculo. O que se remove é exclusivamente pele e gordura e, portanto, não vai haver nenhuma diminuição da capacidade de força, nem de trabalho, nem dos braços, nem das mãos. Okay? São perguntas importantes. Já falámos da recuperação. Algumas questões importantes relacionadas com a recuperação são quando é que se tira os pontos, se dói tirar os pontos e como é que se mudam os pensos. Habitualmente,
quando fazemos esta cirurgia, colocamos um penso impermeável, logo após a cirurgia. No dia seguinte, substituímos esse penso, para podermos observar o aspecto das cicatrizes e ver também o aspecto do braço, ver o novo contorno. Se tudo estiver bem, voltam-se a colocar um pensos impermeáveis, a pessoa tem alta para casa, com esses pensos impermeáveis que permitem tomar banho. Okay? E esses pensos, normalmente, só devem ser substituídos se ficarem muito sujos, com sangue ou com algum outro tipo de líquido. E, portanto, se os pensos ficarem secos, podem manter-se durante um período de uma semana. E passado uma semana, normalmente é quando fazemos a segunda observação. Nessa altura, se tudo estiver bem, removem-se os pensos e a partir daí começa-se a aplicar um creme específico, um creme cicatrizante, para melhorar a qualidade da cicatriz. Okay? E isto é muito importante, porque o resultado da braquioplastia, o resultado de qualquer cirurgia plástica, ele não termina no momento em que a cirurgia acaba. É claro que no momento em que a cirurgia acaba já há uma transformação grande. Não é? Um braço caído e flácido fica um braço novamente com um contorno mais jovem, mais atlético até. Por exemplo, no caso de uma lipoaspiração aos braços, é possível fazer, redefinir ou definir melhor o contorno dos músculos, não só dos bíceps, como dos tríceps, ou como dos músculos deltoides, que são os músculos que ficam no ombro, portanto, dar um ar mais atlético. Okay? Mas o resultado, ainda que se veja de forma quase imediata após a cirurgia, o resultado não termina no momento em que acaba a cirurgia. E por isso é preciso alguns cuidados. A compressão, a massagem, mas também o tratamento das cicatrizes, que é muito importante. Porque como é impossível fazer cirurgias sem cicatrizes, então é muito importante planeá-las bem, executá-las bem e depois tratá-las bem após a cirurgia, para que elas sejam o mais finas possíveis e o mais planas possíveis e com uma cor o mais parecido com a cor da pele que está à volta. Okay? Por isso, recomendamos sempre cremes cicatrizantes quando removemos os pensos. Normalmente isso acontece passado uma semana e depois vamos avaliando passado um mês, passado 3 meses, passado 6 meses e depois passado um ano, vamos avaliando o aspecto das cicatrizes e conforme a cicatriz for evoluindo, então indicamos cremes específicos para tratar alguma alteração que ela possa ter. Okay? Outra questão importante em relação à braquioplastia tem a ver com a remoção de suturas ou de pontos. Pelas técnicas que habitualmente utilizamos hoje em dia, não há lugar à remoção de suturas ou de pontos, porque utilizamos um fio, que é um fio de sutura reabsorvível, ou seja, o próprio organismo vai reabsorvê-lo. A sutura é feita toda por dentro da pele, de forma a que não haja necessidade de remover suturas ou pontos. E isso é um fator extremamente positivo, porque é sabido que este momento de remover pontos e suturas é um movimento que está muitas vezes associado a altos níveis de stress, né, e de ansiedade, que neste caso é completamente que não faz sentido nenhum, uma vez que não vai haver lugar a remover pontos ou suturas. E pronto, esta é desta forma que se processa ou que se realiza a braquioplastia. Estes são os cuidados mais importantes a ter e, portanto, vimos que dependendo do excesso de pele e do excesso de gordura, assim teremos que optar por cicatrizes diferentes. Nos casos em que há pouco excesso de pele, a cicatriz pode ficar escondida apenas na axila. Quando a flacidez é muito grande e há um grande excesso de pele e de gordura, então tem que se fazer uma cicatriz mais comprida, que fica ao longo do braço e que, na pior das hipóteses, pode ir desde a axila até o cotovelo. Naqueles casos intermédios, ou seja, em que só existe algum excesso de gordura, mas não existe excesso de pele, a outra forma de tratamento cirúrgico é a lipoaspiração, que pode remover apenas a gordura que está em excesso, né? e para além de remover a gordura, essa lipoaspiração vai ajudar a que haja uma contração da pele, mas pode também ajudar a definir os músculos, aquilo que se designa da lipoaspiração de alta definição. E, portanto, consegue-se transformar um braço sem contornos, só com um excesso de gordura, num braço que tem um contorno muito mais atlético, um ar muito mais atlético. Pode-se definir os músculos dos bíceps, os tríceps e também os músculos do ombro, os deltoides. A recuperação da lipoaspiração é muito mais rápida, habitualmente o doente até tem alta no próprio dia ou no dia seguinte. Os pensos são substituídos da mesma forma, embora as cicatrizes sejam muito mais pequenas. Habitualmente, para fazer uma lipoaspiração aos braços,
são necessárias 2 cicatrizes, ou uma só, mas normalmente duas pequenas cicatrizes, uma que fica na axila e outra que pode ficar na parte de dentro do cotovelo, e desta forma consegue-se remover toda a gordura e definir os músculos. Também é normal, após uma lipoaspiração, haver nódulas negras, portanto, equimoses, inchaço, ou edema, e uma alteração transitória da sensibilidade. Okay? Tudo isto é transitório, vai desaparecer gradualmente, de forma mais rápida e mais precocemente desaparece o inchaço, depois as nódulas negras e depois mais tarde as alterações da sensibilidade, e nunca há alterações da força. Como já expliquei, remove-se apenas a gordura ou a pele e nunca se interfere com os músculos. Portanto, nunca há uma perda de força muscular, nem do braço, nem da mão. Os cuidados a seguir a uma lipoaspiração são os mesmos de uma braquioplastia. Portanto, a utilização do vestuário compressivo é obrigatória, é fundamental. A drenagem linfática também é muito importante. Depois, observar um período de repouso com movimentos menos amplos e mais lentos, também durante um período de habitualmente 2 semanas, e depois uma recuperação muito natural para a vida do dia-a-dia e até para a ida ao ginásio ou para a sua atividade profissional. O tempo de recuperação de uma lipoaspiração é muito mais curto. Okay? E pronto, assim cobrimos tudo aquilo que é importante saber sobre a flacidez dos braços. Já vimos o que é a pele mais fina, a pele mais flácida, e quais são as principais causas. A principal causa da flacidez dos braços são as variações de peso, né? Depois, enquanto a pessoa vai engordando, a pele vai distendendo. Quando perde peso, muitas vezes a pele não tem capacidade para acompanhar o encolher outra vez dos tecidos e fica flácida, fica a pele em excesso. E depois vimos que existem várias formas de prevenir, com um estilo de vida saudável, uma alimentação equilibrada e variada, combate do sedentarismo através da prática do exercício físico regular, cuidados com a exposição solar crónica e intensa, e depois vimos as formas de tratamento. Quando a pele apenas tem má qualidade, que não há assim grande excesso de gordura, podem fazer tratamentos dirigidos apenas à pele, e vimos que eles funcionam basicamente, assim, de uma forma simples, através do calor, portanto aquecendo a pele a uma temperatura controlada, específica, portanto, dentro de um intervalo muito específico, estudado também, durante um período de tempo também específico, vai-se promover a produção de novo colagênio. Vimos também que nos casos em que existe apenas um excesso de gordura ligeiro, uma das hipóteses é a lipoaspiração, e que nos casos mais graves, em que existe uma acumulação muito grande de gordura ou muita flacidez, então nestes casos a única alternativa é a braquioplastia, e que quanto mais pele em excesso, então mais compridas têm que ser as cicatrizes. Espero que tenha sido uma sessão esclarecedora. Já sabem que se tiverem alguma dúvida sobre este tema ou sobre outro tema qualquer, podem contactar-nos, pesquisar nas nossas redes sociais e contactar-nos diretamente, quer por telefone, quer por e-mail, estamos sempre disponíveis. Agradecer mais uma vez a vossa atenção e desejar-vos uma continuação de uma boa semana, e desejar-vos também uma continuação de um desconfinamento gradual com muito sucesso e que não seja necessário darmos nenhum passo atrás. Boa noite e muito obrigado.